E aí, pessoal, começando mais um encontro das segundas gestálticas aqui. Então, vamos de um encontro da Consegue. E hoje a gente vai seguir a sequência da leitura do livro de Yontef, Processo, Diálogo e Awareness, que paramos na página 72 do livro do PDF. No livro físico é a página 140. O subtópico, Respeitando o Paciente. Então, vou dar seguimento na leitura. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Respeitando o paciente. Minha visão da Gestalt terapia baseia-se num relacionamento horizontal. Tanto quanto possível, o terapeuta trata o paciente como um igual, embora com uma diferença de papéis exigida pelo contrato terapêutico. Isto é igualmente verdade quando se lida com um paciente que o terapeuta chamaria de resistente. A resistência só não é saudável se não for consciente, awareness, ou se não fizer parte do ajustamento criativo do organismo. Resistir ao terapeuta ou à gestalt terapia pode ser uma reação saudável, mesmo quando o paciente resiste à sua própria awareness. Isso pode ser saudável. Nossa atitude na gestalt terapia é trazer a resistência à consciência, de maneira que a autorregulação do paciente seja marcada por contato e awareness melhores. Levar a terapia a termo de maneira integrada e propiciadora de crescimento exige integração e não o aniquilamento da resistência. As defesas do paciente necessitam de respeito do terapeuta e não devem ser atacadas ou afagadas. É importante conhecer e saber identificar as defesas ou evitações, para entendê-las e se apossar delas. Nem a tentativa de eliminar, nem a de alimentar as resistências tem a possibilidade de ajudar na melhora dos pacientes. O objetivo é fazer o paciente entender as resistências e se encarregar delas com total awareness. E isso tem de ser feito em ritmo do paciente. Então, um ponto importante que a gente deve considerar é o quanto que a gente não deve vincular a nossa conduta dentro do processo terapêutico nem a demonizar aquelas resistências e nem a romantizar aquilo de alguma forma. Elas existem por algum motivo, óbvio, né? Existem mecanismos de defesa ali que sustentam aquelas evitações, mas a gente precisa considerar que o nosso papel é evidenciar aquilo de alguma forma para aquele cliente, né? Então, deixar muito claro que elas existem sem tomar algum tipo de partido dentro dessa situação. E ali, né, no processo terapêutico, o terapeuta ele não vai ocupar um lugar de superioridade humana, né, como se soubesse mais da vida daquele cliente do que o próprio cliente. Nossa relação acaba sendo horizontal de determinada forma, né, porque a gente precisa trazer ali algum contato que seja mais dialógico. Então, a gente precisa considerar, somos ambos pessoas que estão ali pelo mesmo propósito, né, que é esclarecer ali e ampliar a consciência daquela pessoa. Não é uma relação igual, a gente não tem uma horizontalidade fadada, né, mas existe ali, porque existe uma diferença de função, mas existe ali uma procura de uma parte, né, e a busca por tentar auxiliar ele e oferecer um trabalho clínico da outra parte. Nesse sentido, a gente vê que existem papéis diferentes no processo terapêutico, né, mas que de alguma forma estão indo no mesmo sentido, dentro do contrato terapêutico ali, daquilo que foi proposto dentro do processo. O que a gente vem observando é que a resistência em si, dentro do processo, ela só não vai ser saudável se ela, de alguma forma, não se evidenciar, né, então não for consciência. A partir do momento que não é consciente, ela acaba guiando a vida daquela pessoa, né, e fazendo com que ela permaneça dentro daquele padrão neurótico. Não sendo parte de um ajustamento criativo do nosso organismo, né, algo que vai ampliar a consciência, trazer uma certa abertura existencial, é algo que a gente precisa trabalhar em cima de evidenciar e entender qual que é o potencial de ação daquele cliente frente àquilo que ele está passando. Então, se a gente parar para pensar, até o fato do cliente talvez existir ao terapeuta ou ao gestalt terapia de alguma forma, pode ser saudável, considerando o contexto daquele cliente. Então, se ele é submetido a muitas relações invasivas, se existe ali uma certa apropriação de outras pessoas ele pelo que ele vive, né, ou querem comandar a vida dele, ele não tem tanta autonomia e busca isso de alguma forma, então acaba que essa resistência ela vai vir de forma saudável, porque, de alguma forma, é um movimento que ele está conseguindo fazer por si, que em outras relações ele não consegue. Mas, de toda forma, é o que a gente trouxe. Precisa ser evidenciado dentro do processo terapêutico para que ele tenha consciência do que está acontecendo. E aquilo não seja mais um movimento automático, né?
e ele possa aprender com aquilo ali também. Então, às vezes, a gente considera que a resistência pode ser algo ruim, né? Mas nesse sentido, ela pode ser muito efetiva, né? E pode trazer muita consciência da pessoa sobre si. Protege, acaba marcando ali algum limite específico, né? Não permite que outras pessoas invadam aquele espaço ali, emocional, físico, e pode ser uma ótima forma de evidenciar, né, o poder que aquela pessoa tem, se ela tem ali naquele campo, né? Isso pode ser transposto para outras relações, outras áreas da vida dela também. O paciente sabe melhor. Alguns gestalt terapeutas atribuem ao paciente total responsabilidade, poder absoluto, para adoecer ou ficar bem, mas daí chamam para si a decisão de empurrar o paciente por intermédio de suas defesas. Parece-me que os pacientes são tão capazes a ponto de ser responsáveis por si mesmos, suas vidas, suas patologias, suas terapias. Então, suas resistências também precisam ser respeitadas como algo que eles escolhem, porque preenchem uma necessidade importante. Historicamente, a Gestalt terapia tem sido associada à rebelião contra a autoridade e à promoção de conformismo. Não nos tornamos autoritários quando nos colocamos à disposição como a pessoa que irá decidir que defesas devem ser eliminadas. Então, aqui ele está chamando a atenção que isso acaba sendo uma atitude autoritária, né? A gente está ignorando ali aquelas barreiras, aquelas travas que são inerentes ao organismo daquela pessoa, né? São formas válidas daquele organismo de se apresentar dentro daquela relação. Então, não pode simplesmente desconsiderar aquilo. Eu não acho que a resposta seja apenas ir devagar com os pacientes. O trabalho de awareness precisa ser feito, e o terapeuta, quem decide ser compreensivo e não fazer o trabalho de awareness também, não está respeitando o paciente e suas escolhas. A resposta está no diálogo e na clareza diagnóstica. Ambos serão discutidos posteriormente. O respeito ao paciente inclui perceber que nível de autossuporte o paciente é capaz. Isso inclui saber que o paciente espera do trabalho terapêutico, a sofisticação terapêutica do paciente, a sanidade, a coesão da identidade, da inteligência e etc. Em grupos, isso se torna mais complicado, pois a terapeuta tem a responsabilidade de observar, reconhecer e respeitar as necessidades de todos os indivíduos e do grupo como um todo. O indivíduo que precisa ir mais devagar pode estimular ser forçado pelo restante dos indivíduos de um grupo frustrado. Uma forçada grupal pode ser até pior do que uma forçada do terapeuta. Nessa situação, o grupo precisa aprender a encarar a frustração sem desrespeitar fronteiras, diferenças e autonomia. Que ele traz, né, para o trabalho em grupo, o quanto que pode ser desafiador, porque se no trabalho 1 para 1, a gente já tem esse desafio de seguir o limite e a autonomia daquele cliente, num trabalho em grupo, a gente vai precisar considerar a nossa atitude, a atitude do grupo de avançar demais, né, ou de desenvolver a discussão de uma forma que outros membros daquele grupo não consigam acompanhar. Então, todo esse processo precisa ser estabelecido tanto em relação ao grupo quanto em relação à nossa própria atitude, né? Considerar isso de uma forma macro, e é bem desafiador nesse sentido. O grupo não é seguro se é dominado por uma atitude hostil ou até mesmo insistente da maioria sobre a minoria. Por outro lado, o grupo não é seguro se sentimentos e pensamentos negativos não são expressos. O terapeuta é responsável pela definição das necessidades de segurança e equilíbrio. Subtópico: a escolha. A teoria paradoxal da mudança conflita com a catarse como uma intervenção de qualidade. Ela conflita com o rompimento das defesas e a tentativa de aniquilar resistência, e com o uso de técnicas ou da personalidade do terapeuta para direcionar diretamente o paciente para um resultado previamente determinado. Saúde. A teoria paradoxal da mudança também entra em choque com a ideia de treinamento simplista de terapeutas. Boa terapia, de acordo com a teoria paradoxal da mudança, exige que o terapeuta tenha um bom entendimento teórico, que esteja pessoalmente centrado e tenha um bom entendimento clínico. A continuidade do desenvolvimento da Gestalt terapia dos Estados Unidos direcionou-se para além do carisma. A experiência nos ensinou algo sobre o que é essencial na multifacetada teoria da Gestalt terapia, isto é, uma awareness e relacionamentos dialógicos baseados no respeito pela experiência pessoal do paciente e no estilo experiencial. Isso exige um bom conhecimento das necessidades e dos padrões clínicos. O que não é essencial, e na verdade é a antítese do bom treinamento e terapia, é o sistema exibicionista dos terapeutas e dos terapeutas didáticos, nos quais o carisma domina. A abordagem mais recente exige trabalho duro em vez de carisma.
a saúde psicológica e a maximização do crescimento humano, assim como a genialidade. São 90% transpiração e 10% inspiração. Novamente, ele fala, né, do processo de estudo e preparo técnico que é necessário para um terapeuta conseguir levar aquele trabalho adiante. O quanto que é importante a gente considerar que 10% é inspiração, o restante é trabalho duro, é a gente olhar para aquele cenário, conseguir se aprofundar teoricamente naquele espaço, conseguir ter habilidade técnica para conseguir conduzir aquilo da melhor forma possível para aquele cliente. Né? Então, não é simplesmente carisma que faz o processo acontecer, apesar de ele ser importante para o vínculo terapêutico, para que se mobilize a mudança, né, que a gente consiga trabalhar em cima, não da mudança especificamente, mas da ampliação de consciência daquela pessoa. É importante que a gente leve em consideração também o processo teórico que a gente precisa passar, o entendimento de relações de forma geral, e entender o que a gente realmente está fazendo ali, de frente para aquela pessoa, para a gente não confundir aquilo que é a expectativa egóica, né, aquilo que é uma expectativa do próprio terapeuta e aquilo que realmente aquela pessoa precisa para ampliar a própria consciência e para seguir de forma mais saudável existencialmente. Relacionamento, engajamento e emergência. Aprendemos a substituir a Gestalt terapia baseada em carisma, teatralidade e catarse pela ênfase no engajamento dialógico do paciente e do terapeuta, e do paciente com outros pacientes aos grupos, e confiar que o crescimento emerge de tal engajamento. A dimensão social, relacionamento e eficácia terapêutica. Na psicologia, tem ocorrido um aumento da ênfase sobre o relacionamento. Isso também é verdade para a Gestalt terapia, e faz parte do aumento geral da importância da dimensão social na Gestalt terapia. A pesquisa de fatores de sucesso terapêutico apontam de maneira consistente para a importância do relacionamento. Na psicanálise, há uma ênfase aumentada no relacionamento, mas, infelizmente, usando ainda uma linguagem que confunde contato com transferência. Na Gestalt terapia, há uma ênfase continuada no relacionamento terapêutico e grupal. Outro aspecto da importância aumentada da dimensão social em geral e do relacionamento em particular é um aumento da ênfase sobre famílias e organizações em Gestalt terapia. Embora trabalhar com grupos familiares e organizacionais não seja novidade na Gestalt terapia, muita coisa está acontecendo, sendo escrita, falada, discutida e praticada com maior frequência e sofisticação jamais ocorrida anteriormente. Parte do avanço no desenvolvimento da Gestalt terapia tem sido a apreciação crescente da cura pelo encontro de Buber. Curar é a restauração da totalidade. E Buber acreditava que somente com certo tipo de engajamento, pessoa a pessoa, poderia ocorrer a cura. O engajamento total acontece no aqui e agora. Na década de 60, algumas pessoas, infelizmente, interpretaram o aqui e agora de maneira excludente e estreita. Agora estamos inclinados a compartilhar mais inteiramente a história de vida do paciente e a história de nossa vida como adequados à terapia. O livro de Evan Poster é um exemplo dessa ênfase. É um livro de 1987. Mas também existem tendências contrárias na psicologia e na psiquiatria, e especialmente no tratamento por procedimentos. Tem ocorrido um aumento da perspectiva tecnológica. A terapia, em geral, voltou-se para uma abordagem mais técnica ou técnico-orientada, buscando um caminho mais rápido. Que técnicas funcionam com pacientes depressivos ou borderlines? Livros de receitas terapêuticas, denominados manuais, são usados com mais frequência em pesquisa psicoterapêutica. Parece-me interessante que, mesmo com tentativas tão rigorosas de padronização de procedimentos, a personalidade individual do terapeuta e a qualidade do relacionamento terapêutico ainda cabem, com resultados bastante diferentes, com diferentes terapeutas e pareamentos terapeuta-paciente. Aqui ele está voltando a dizer o quanto que é importante essa questão do relacionamento entre cliente e terapeuta e o quanto que isso acaba ainda ditando muito qual que vai ser a condução daquele trabalho que está sendo desenvolvido. Ele traz ali o aumento da procura, da pesquisa de Gestalt terapia com grupos familiares, com organizações, e o quanto que isso, de alguma forma, está sendo impactado, né, na teoria, o quanto que a pesquisa está avançando em relação a isso também. Então, fala da importância da relação um para um, mas fala também quanto que, de alguma forma, a pesquisa vai avançando para outros caminhos também. Historicamente, a Gestalt terapia tem estado no campo do humanismo e propiciou uma alternativa ao behaviorismo e às terapias de controle técnico orientadas.
Nossa ênfase foi trabalhar com as pessoas, não controlá-las ou recondicioná-las. Mas sempre havia uma tensão entre o nosso humanismo de um lado e a nossa tecnologia e propensão à liderança carismática de outro. Muitos questionaram se usar cadeiras vazias, trocar almofadas, usar clinicamente a frustração e outros dispositivos semelhantes seria realmente uma abordagem humanista. Mas, recentemente, essa questão é enquadrada em termos de ser consistente com a abordagem dialógica. Em grande medida, aprendemos a ir além da orientação técnica, e esta é uma grande parte da mensagem desse trabalho. Aprendemos a importância do diálogo e do relacionamento, a teoria paradoxal da mudança, permitindo que a mudança emerja e não seja perseguida, e a desimportância de técnicas específicas. A despeito de tudo isso, em muitos lugares, ainda há pessoas sendo treinadas primariamente com técnicas e no uso de frustração e de pressão para conseguir levar as pessoas à mudança. Acho isso uma distorção da Gestalt terapia. Isso nunca foi boa teoria de Gestalt terapia e certamente não é o agora. Então, trazendo ali mais um ponto de relevância para essa discussão, que ele fala a gente não persegue a mudança, ela é como se fosse um efeito colateral da ampliação de consciência que a gente vai trabalhar dentro do processo terapêutico. Então, quanto mais a gente evidencia o aqui e agora e a pessoa entende como ela funciona dentro das relações, maior a capacidade dela de agir dentro daquele contexto. Mas a busca que o terapeuta tem não é necessariamente da mudança ali prática, né, palpável, e sim de ampliar a visão daquela pessoa para que ela possa conduzir a vida dela da forma que fizer mais sentido para ela, né? Nesta era de movimento em direção a arranjos tecnológicos rápidos, a verdadeira gestalt terapia do humanismo e do diálogo, da teoria paradoxal da mudança, é mais necessária do que nunca. Em terapia familiar, existem sinais de insatisfação com as abordagens familiares mais manipulativas e uma receptividade para abordagens engajamento orientadas, que enfatizam a awareness e o diálogo. Para mim, a essência da gestalt terapia é a integração do engajamento pessoa a pessoa com a competência clínica e a técnica geral. E isto é verdade, independentemente da linha ou do tipo de paciente. Bom, deu 9 horas agora. Acho que eu vou ficar por aqui, fechar o nosso processo a partir daqui. Mas a ideia que a gente tem é considerar, então, a importância dessas resistências, de alguma forma, a importância de cada um dos elementos do processo. Então, existem resistências, sim, existem mecanismos de defesa que são necessários ser evidenciados, né, de maneira cuidadosa também dentro do processo, mas a gente não pode deixar de considerar que eles fazem parte ali de um mecanismo que é muito maior, né? Eles tiveram um motivo para existir, né? Existiu um ajustamento criativo naquela época que foi o único possível, então desconsiderar eles do processo é também aniquilar uma parte importante daquela pessoa, como se a gente tivesse uma base de uma mesa e a gente tirasse um dos pés dessa mesa. Então, considerando isso, a gente precisa evidenciar, sim, mas com o devido respeito e considerando o tempo daquele cliente. Então, considerar que ele também tem o próprio potencial de ação dentro daquele processo. Então, às vezes, ele não enxerga aquilo claramente e existe uma necessidade daquele terapeuta de jogar aquela informação em um momento que, claramente, aquele cliente não estava preparado para ver. Então, é importante que a gente tenha muita cautela nesse sentido também, para não querer promover mudança sem considerar que aquela pessoa precisa ampliar a sua forma de se enxergar no mundo primeiro, para que ela esteja preparada o suficiente para enxergar aquilo e integrar aquilo, não simplesmente introjetar aquela ideia porque o meu terapeuta falou. Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todos que participaram. Ótima semana para todos vocês. A gente se vê na próxima semana. Agradeço. Até semana que vem. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar lá no grupo, lá no YouTube. Eu respondo o que você precisar, tá bom? É isso. Até a próxima semana. Abraços quistálticos. Tchau, tchau.